Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor e caridade. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Que assim seja. Neste momento, então, pedimos a concentração de todos para dar início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e a espiritualidade trabalhadora desta casa. Oração de pedido de luz e conforto. Divina luz, que a minha mente seja iluminada, para que eu possa entender os propósitos desta vida. Que minha alma encontre a sabedoria para lidar com as provas, as dificuldades e as oportunidades que me são apresentadas. Que eu possa ter discernimento para distinguir o bem do mal, e que a minha jornada seja de crescimento e evolução. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e de Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária, que será ministrada pela nossa irmã Lúcia. Que Deus a abençoe. Boa noite, meus irmãos. Hoje está frio. Sabe que às vezes a gente sente assim como se o cérebro fosse congelar de tão frio. Mas aqui nessa sala aqui, nesse salão, estamos aquecidos com a luz do nosso Mestre Jesus. E que possamos ser abençoados nessa noite, com muita paz. Que, embora esteja frio, a casa está cheia, e isso é motivo de alegria, né? Com todo esse frio, estamos aqui, em nome de Jesus, reunidos. Isso é muito bom. Na noite de hoje, vamos falar sobre a pluralidade das existências. Em outras palavras, as reencarnações, as várias reencarnações que todos nós passamos. Nós espíritas já sabemos mais ou menos sobre reencarnação. E quem não é, porque nem todo mundo aqui deve ser espírita, sabe só um pouquinho, ou já viu em algum filme, em alguma novela, não sabe direito como é. Como estudar sobre isso, como a gente aprender melhor mais um pouquinho sobre a reencarnação, uma casa espírita, dos nossos cursos que nós temos aqui, às quintas-feiras, às 7 horas, né, da noite, 19 horas, não é isso? Terça-feira. Terça-feira às 19 horas, né? E aos sábados temos também a nossa turminha de 3 às 4, né? 2 às 3 de mediunidade e de 3 às 4 da tarde de estudo mesmo. Então, quer aprender mais um pouco? Venha para o nosso estudo, leia os livros. Livro aqui não falta, né, gente? Tem muito livro. Tem as obras de Allan Kardec, tem outras obras, né? De Chico Xavier, de vários autores espíritas. Tem muita maneira da gente poder aprender mais um pouquinho. Por quê? Para que nós estamos aqui? Às vezes a gente pode se perguntar assim, mas por que eu estou aqui? Qual é o objetivo de eu estar aqui? Por que eu estou com esse corpo? Todo mundo acho que já se perguntou uma vez, né? Por quê? Por que esse corpo? Por que eu fui encarnado aqui? Algum objetivo tem, alguma coisa tem. Nós estamos aqui para aprender, é a nossa escola. Nós estamos numa grande escola e aqui, encarnados, que nós podemos aprender muitas coisas. E temos que aproveitar esse tempo que nós estamos aqui para aprender. Porque é uma benção, a reencarnação é uma benção. Nós podemos estar aqui
encarnados é uma bênção, é uma dádiva, um presente de Deus, que erroneamente muita gente se desgosta. Vai ser assunto até de quinta-feira, né, Paulo? Que às vezes a pessoa se desgosta e fala assim, não quero mais não, quero sair dessa vida. E aí comete aquele erro terrível, né, de tirar a própria vida. E só quem pode fazer isso é Deus. Deus nos deu a vida e Deus pode nos tirar essa vida, nos tirar daqui. Nós não podemos fazer isso. Não temos esse direito. E é um erro enorme, porque nós temos que estar aqui para aprender. É um presente de Deus. É um presente que nós não podemos desperdiçar nem um minuto para aprender. E nessa escola da vida, a gente aprende a cada dia, a cada minuto. Sempre podemos, assim, nos melhorar mais um pouquinho, né? A gente pensa assim, daqui a 10 anos atrás, será que estamos um pouquinho melhor hoje em dia? Acho que sim, né? Com os nossos problemas, com as dificuldades que a gente passa da vida, a gente aprende. E aprendendo mais um pouquinho, a gente vai evoluindo. No Livro dos Espíritos, na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Alguém consegue se depurar totalmente em uma encarnação só? Pode viver 10, 20, 30, 40, até 100 anos. Mas em uma encarnação só, é impossível a pessoa alcançar a perfeição. Nós precisamos de muitas e muitas encarnações. É por isso que a resposta dos espíritos é: suportando a prova de uma nova existência. Para quê? Para a gente poder melhorar mais um pouquinho. E mais um pouquinho. A cada nova experiência na carne. Todos nós passamos por várias e várias encarnações, várias existências físicas. E o objetivo da reencarnação é isso, é a gente melhorar mais um pouquinho. Porque quando a gente desencarna, o corpo fica. Mas nós mesmos, a gente só deixa o corpo. E nós passamos para o outro lado. E o que a gente faz lá? Seremos o quê? Um espírito errante. O espírito errante é aquele que está entre uma encarnação e outra. Então, quando nós deixarmos esse corpo físico, que formos para uma outra dimensão, um outro plano, seremos um espírito errante até termos uma nova oportunidade para encarnar. E o que fazemos lá? Vamos refletir, vamos pensar como podemos melhorar. O que foi que eu fiz aqui de errado? Todos nós cometemos erros, todos nós cometemos muitos erros. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Aquela pessoa que eu magoei, aquele parente, no trabalho, será que eu deixei assim a desejar alguma coisa? O que eu posso melhorar? Posso melhorar isso, isso e isso. E aí o Espírito pede uma nova oportunidade para poder reencarnar, para poder corrigir os seus erros, para crescer mais um pouquinho nessa senda espiritual. Porque o objetivo é a perfeição, que todos nós um dia vamos chegar. E a cada encarnação a gente vai conseguindo mais um pouquinho. Aquele que consegue, é igual aquela escola. Aquele que consegue, que se aplica, que faz as suas atividades, que estuda, consegue mais rápido
alcançar os seus objetivos. E aquele que é lento, não dá muita atenção, ele vai custar mais, né? Aí. Tem uns até que se estacionam. O espírito não volta para trás, porque aquilo que foi aprendido, se aprendeu. O que pode acontecer numa encarnação é que a pessoa não quer evoluir. Não quer evoluir, então fica estacionado. Tem gente que perde aquela encarnação todinha porque não consegue. Pouca coisa ele consegue evoluir. E nós não queremos isso. A prova é isso aqui. A prova é que com todo esse frio, nós estamos aqui. E nós vamos conseguir a cada dia evoluir mais um pouquinho. É igual aquela pessoa que fala assim, eu quero passar no concurso, mas é tão difícil. É tão difícil, mas eu vou tentar. Aí, mais um dia ele está muito cansado, no outro dia ele acorda tarde, vai conseguir? Não. Quem é que vai conseguir? Aquele que se esforça, que vai para frente. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem uma habilidade maravilhosa de tocar piano. Tem gente que tem uma habilidade maravilhosa para isso. E aí tem gente que pensa assim, nossa, depois ele nasceu com esse dom, né? Que dom legal que ele nasceu. Mas não foi de graça isso não. Ele passou várias encarnações estudando, aprimorando nesta parte para ele conseguir chegar lá. Nada é dado de graça. Todos nós nascemos, fomos criados por Deus simples e ignorantes. Ninguém teve privilégios. Ninguém. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Deus não chegou assim e falou assim, não, esse aqui eu vou dar o dom de saber música, esse aqui eu vou dar o dom de... Não. A pessoa alcançou aquilo dali com muita luta, com muito estudo, através de várias encarnações. Tem criança que com 5, 6 anos já senta no piano e toca maravilhosamente bem. Como explicar isso? Se a gente não acreditasse em reencarnação. Já pensou como seria injusto a gente ver tantas desigualdades sociais, tantas famílias que são bem estruturadas e outras não. Pessoas que têm muito dinheiro, outros não. Pessoas que têm saúde para dar e vender e outros não. Se só existisse essa encarnação aqui, seria muito injusto. Como se Deus é justiça, é amor? Seria contrário às leis de Deus. Isso aí só é explicado pelas várias encarnações. Um dia a gente pode ser bem pobrezinho. Na outra encarnação, a gente pode ter muito dinheiro. Mas o que se fazer com aquele dinheiro todo? Que às vezes a pessoa pensa assim, mas aí é fácil, né? Tendo dinheiro é fácil. Fácil nada. É uma prova muito difícil. A pessoa ter muito dinheiro é uma prova muito difícil. Mais do que se fosse pobre. Porque com muito dinheiro a pessoa pode se corromper. Pode esquecer da sua missão. Não é fácil. É uma prova que não é para qualquer um. E a gente ou já passou ou vai passar por isso também. É fácil a gente falar assim, aí falam de política, falam assim, naquele país, aquele governante é assim, assado, e começa a dar palpite, né? Poxa, se fosse eu, faria assim, faria assado. Espera chegar a sua vez. Espera chegar a sua vez. Porque ele está ali naquele cargo ali, mas é uma coisa temporária. Daqui a pouco ele, desencarna e vai para outra missão e pode ser você só. E aí? Vamos esperar chegar a nossa vez para ver o que a gente faz, né? Porque assim é fácil.
espíritos tendem à perfeição. Todos nós vamos ser espíritos puros. Mas cada um que batalhe para chegar lá. A justiça da reencarnação. Cada um vai batalhar para chegar lá. O nosso Pai, Deus, Ele é um Pai de paz, de amor, que está sempre disposto, de braços abertos para nos receber. Como a história do filho pródigo que nós conhecemos, né? Aquele filho que saiu da casa do pai, que gastou todo o dinheiro e voltou arrependido, disposto até a ser escravo, trabalhador do pai, porque ele não tinha mais dinheiro, e o pai o recebeu de braços abertos. E assim é conosco também. É certo que nós temos as nossas dívidas a saldar, mas o Pai está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Aí também tem uma coisa que a gente pode pensar assim: qual é aquele que no fim do seu caminho nasce, passa por várias experiências, e aí quando chega lá no fim do caminho, com uma certa idade já, né? Qual é aquele que no fim do caminho não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Quem? Né? Às vezes a gente tem uma experiência que a gente pensa assim, eu não posso mais aproveitar. Eu fiz errado nessa vida que não dá mais. Está muito tarde e eu não posso mais aproveitar. Não tem como corrigir. O que foi feito em coisas que a gente faz errado e que nessa encarnação aqui a gente não pode mais corrigir. Já foi. Mas isso não fica perdido. Vai ser corrigido sim. Na próxima vez que a gente voltar, a gente tem condições de corrigir aquilo. Nós vamos usar o nosso discernimento, nós vamos usar a voz da nossa consciência, as experiências que nós trazemos, porque é a única coisa que a gente leva, né? As experiências, a bagagem, para a gente poder, na outra encarnação, a gente poder solucionar e resolver. Então, essa experiência, isso aí vai ser aproveitado para a gente poder consertar, para a gente mudar o caminho, refazer o caminho, desatar os nós. Olha que maravilha que é a encarnação. Então nós já tivemos, assim, está perguntando aqui, ó, questão 182. Nossas diferentes existências se passam todas sobre a Terra? Claro que não. Para que Deus coloca esses planetas todos que nós vemos no céu? Só para enfeite? Não. Há várias moradas na casa de nosso Pai. Nem todas as nossas existências a gente passa aqui na Terra. Nós vamos para outros lugares, podemos passar mais alguns aqui, varia muito. Então, nem todas as nossas existências é nesse planeta Terra. Nós já vivemos em outros mundos e, de acordo com o que merecemos, nós vamos voltar para cá ou vamos para outros mundos. Pode ser até para um mundo pior, né? Se a pessoa não se comporta direito, pode ir até para um mundo mais atrasado. O espírito não volta para trás, mas a pessoa pode ir para um planeta mais atrasado. Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas reencarnar, estar aqui nesse corpo físico, passar por várias experiências dessa, não seria melhor permanecer como espírito? Ah, não quero mais encarnar não. Eu quero ficar só como espírito. É muito melhor não ter corpo físico, não ter doença, lá a gente não paga conta, não precisa ir no supermercado, né? Deve ser muito bom ficar só como espírito.
Ah, eu quero isso. Não seria melhor permanecer assim com o espírito? Não. Iríamos estacionar. E o que se quer é avançar para Deus. A gente tem essa pausa de estar lá, de ser um espírito errante, esperar outra encarnação, mas a gente está lá para poder reajustar, para poder traçar a nossa rota para voltar aqui, para a gente continuar a nossa luta aqui. Porque onde a gente cresce, onde a gente aprende, onde a gente pode se desenvolver, é aqui. É encarnando. O espírito precisa de um corpo, né? Para isso que ele tem o perispírito, para poder fazer essa ligação, para poder desenvolver, para poder crescer, para poder evoluir. Então, os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? A pergunta 181. Tem, mas só que dependendo do planeta, pode ser um corpo menos denso. O planeta Terra é um planeta assim dos mais atrasados que tem. O nosso corpo é muito denso. A gente se arrasta, né? A gente anda às vezes até com dificuldade. O nosso planeta é muito atrasado. E tem planetas mais adiantados, que tem corpos físicos também, mas não é tão denso. Mas o espírito precisa de um corpo para ele poder encarnar e evoluir, né? E aí, falando em encarnação, Jesus já falava em encarnação. É que naquele tempo nem todos entendiam, né? Aliás, quase ninguém entendia, né? Então, por isso que ele falava muito por parábolas. Então, quando ele falava em encarnação, ele podia falar assim abertamente: não, eu vou encarnar, né? Você vai sair desse corpo, entrar em outro corpo. Não dá para ser assim. Então, ninguém pode ver. Ele falou o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus. Essa aqui está me incomodando, sabe? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí tem gente que ficou, como assim? Eu tenho que nascer de novo? Então, lá no Evangelho tem até o Nicodemos que pergunta a ele: mas como, Senhor? Como que eu vou nascer de novo? Eu posso entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Olha como não se entendia isso, né? A questão de nascer de novo. Vou entrar no ventre da minha mãe para nascer? E aí ele falou uma outra frase bem assim, ó: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. O que ele quer dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Que nem todos entendiam o que ele estava querendo dizer. Nem todos entendiam. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Porque às vezes a pessoa escuta, mas não compreende. Às vezes a pessoa vê, mas na verdade não enxerga. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quer dizer, quem puder compreender, que compreenda. Muitos não compreenderam, mas já deixou aquela sementinha, tanto que nós estamos aqui e já conseguimos entender muitas coisas que Jesus disse naquela época. Por quê? Porque ele deixou a sementinha plantada. Essas outras encarnações que tivemos antes, nós fomos estudando, e é por isso que hoje, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê um livro espírita, a gente entende com muito mais facilidade. Por quê? Porque nós já estudamos isso em outras encarnações. Essa é a nossa melhor versão. Essa é o nosso melhor eu, né, que temos. Mas até chegar aqui, nós já tivemos muitas e muitas encarnações estudando, aprendendo. O Espiritismo,
A Igreja Católica, ela era reencarnacionista. Ela acreditava na reencarnação. Né? Até 553 depois de Cristo, a Igreja Católica acreditava na reencarnação. Mas, já pensou aqueles reis, aqueles imperadores, aquelas pessoas ruins, assim, que matavam muita gente, né? E aí alguém chegava para eles, o pai falava assim, olha, você vai pagar por isso, porque essa é só uma encarnação. Na outra encarnação, você vai pagar por isso. Isso incomodava, né? Tinha gente que incomodava isso. Como? Depois vai ter que outra encarnação eu vou ter que pagar por isso? Então eles pressionaram tanto a Igreja Católica, porque a Igreja Católica e a Igreja Católica e o poder público, o poder político estavam juntos, né? Unidos. Então tanto fizeram que tiraram a encarnação da Igreja Católica. Ela não tirou do dogma da Igreja Católica. Tanto que tem pessoas que não querem saber de reencarnação. Como assim? Vou pagar pelos meus erros, vou ter que voltar. Aí pensa nos erros que fez, fala, não quero não. Não quero não. Isso aí é muito ruim. Mas o dia que nós entendermos a bênção, a proposta da reencarnação, como é bom, como a falta de Deus no coração faz falta para muita gente. Tem gente que não acredita em Deus, que acha que Deus é um ser que está lá em cima, num trono de ouro, que é um velhinho, né? Geralmente a pessoa humaniza Deus. Né? É uma pessoa assim, assada, com uma veste branca, com barba. Com barba é Papai Noel. Mas não é nada disso. O Deus que a gente tem que procurar não é um Deus fora de nós, é um Deus dentro de nós. Cada um tem uma centelha divina. Então nós temos que procurar Deus onde? Dentro de nós. Deus é energia, não está lá fora, está dentro de nós. A oração já diz isso. Ele está dentro de nós. E é aqui que nós temos que procurar Ele. Então nós temos várias encarnações, passamos por várias encarnações, várias famílias, vários nomes, várias situações. Para quê? Para a gente poder aprender. Para a gente poder aprender. É uma bênção. E estamos aqui para quitar débitos, para quitar débitos pela lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Aqui, o que a gente faz, nós vamos ter que colher. Aqui a gente planta e aqui a gente colhe. É a lei de causa e efeito. Então vamos refazer esse caminho. Precisamos esperar outra encarnação para a gente poder melhorar? Não. A gente pode melhorar a cada dia, a cada minuto. A gente pode melhorar. E vamos melhorar, refazendo caminhos. Estamos indo num caminho errado? Vamos voltar ao caminho certo. Vamos desatar os nós. Então a reencarnação nos propõe refazer caminhos. Quando voltamos a aprender para os nossos vícios morais, nós podemos retornar o caminho. Porque nós temos que evoluir. Evoluir como? Não é evoluir só moralmente. É evoluir intelectualmente. Não, os dois têm que estar juntos. Nós temos que evoluir intelectualmente e moralmente. É isso que vai nos dar equilíbrio para a gente poder chegar lá. E vamos chegar lá. Então vamos refazer caminhos.
vou terminar com uma mensagem de Chico Xavier. Chico Xavier diz assim: já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Chico Xavier. Uma boa noite. Tivemos os ensinamentos que foram bem transmitidos pela nossa irmã Lúcia, que possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Oração de agradecimento pela reencarnação. Senhor, agradeço-te por esta nova jornada, por esta encarnação que me permite aprender, evoluir e amar. Que eu saiba aproveitar cada oportunidade, que eu possa cumprir minha missão com amor e que a paz de Deus me acompanhe em todos os momentos. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento, então, vamos ter encerrado a primeira parte dos nossos trabalhos. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e convidamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja. Que assim seja.